this computer. Cartas de Cristo. Áudio 10. Carta 2. Parte 3. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando, pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre a sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. O seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamando as pessoas. "Louvado seja Deus", dizia ela, "louvado seja Deus!" E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos.
Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que eu comecei a minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles, primeiro, o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida, para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade, que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que, em seu íntimo, se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria a ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido, havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e de alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram: "Estas sim são boas novas!" Entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo e, afinal, eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder. Sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova.
Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio, e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas, e estas aumentaria a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do Reino dos Céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse, e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova e logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro destas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando sua boa vontade e às vezes generosidade, com pouca gratidão. Agora, eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você, que está lendo estas páginas, compreenda plenamente a minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir, eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos.
Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por este motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai amor é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que eu era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto, conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que eu havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida, que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida.
continua no próximo áudio. E aí, pessoal? Deixa eu só parar aqui. Que legal, né? Peraí. Eu tô adorando, adorando, adorando. É um alento ouvir ele narrar a passagem de Cristo pela Terra. Eu gosto bastante. Me conforta. É muito interessante, né? Na verdade, ele se põe como uma pessoa normal, que ele teve aquela visão e depois ele está contando a parte histórica, né? Também. Sim. Onde Ele estão tá mudo. vocês? Ah, tá no telefone. O Tunei tá no telefone. Adorei nosso escritório. Só que vocês não estão aparecendo. Solange tá assim. Eu tô. Você não tá Não me tá? vendo? Não, no escritório tô vendo só eu e o Ney. Eu tô me vendo. Dá uma olhada aí se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Não, a gente está se vendo ali. Pois é, quando você olhar a gravação, Eu tô vendo, agora... eu tô me vendo, mas o Wilber não. O Wilber tá fora. Aliás, aqui, o Wilber apareceu agora. Cabecinha tipo fantasma. Ah, tá invertido o espelho. Ah, Mas é porque é o fundo, talvez, não sei. A gente está meio falhando, isso é verdade. É porque é dois, né? Dois falham. uma coisa assim. Tá meio estranho mesmo. Fala, Tunei. E aí, gente? Desculpa, eu tive que atender o telefone, era minha mãe querendo falar comigo, eu tenho que ir lá hoje. Tem que ir lá hoje? Não, tem que ir lá, ela quer que eu vá lá hoje, eu vou lá hoje, daqui a pouco. Ela quer? Se ela quer, meu amigo, você tem que ir, não tem que fazer. Tô nessa chuva, tá chovendo, frio aqui hoje, né? Frente fria, mas tudo bem. Daqui a pouco, depois da reunião, eu vou lá. Então, eu achei super interessante, é muito legal, muito bom, isso aí me faz viajar, eu fico... como é que chama? Meditando nessas palavras aí que estão sendo ditas, muito bom, muito legal. E essa semana eu vi um vídeo, alguma coisa assim, que me falava também desse negócio de se afastar ou estar próximo do pai, entendeu? Essa proximidade, queria lembrar, mas não consigo lembrar qual é a frase. É uma frase de impacto também, mas não consigo lembrar. Vamos lá, vamos ver os próximos. Vamos lá. Eu achei interessante eu tento captar algumas palavras, né? Porque, lógico, isso a gente entendeu que foi um médium que recebeu, né? Essas cartas, que foi preparada segundo o diálogo, né, inicial, então ela foi preparada, era uma pessoa que acho que já tem mais de 80 anos, se não me engano, que recebeu essas cartas de Cristo, etc, etc. Mas aí eu tento pegar algumas coisas também quando tudo que aconteceu, que ele está contando ali, que a gente já leu na Bíblia, né, num outro formato, talvez. Aí, nesse episódio, teve uma palavra que me fisgou, assim, na hora que ele falou, que ele leu e falou, né? Falou assim, eu amava muito a raça humana. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Não. Ele falou de raça humana. Então, assim, no meio da passagem, ele tá falando, né, tal, não sei o quê. Eu comecei a curar, tal, não sei o quê, tudo que eu aprendi no deserto, tal. Né, o sacrifício. Ele conta toda aquela parte, e ele fala assim, eu sempre amava muito a raça humana. Então, você vê que ele tem uma denominação para, né, assim, nós somos a raça humana. Então, assim, existem outras, ele faz parte de outras, e etc. Então, isso me pegou, assim, naquele momento, assim, eu falei, putz, interessante, no livro ele está falando da raça humana, né? Somos nós. Então, assim, o que eu quero dizer mesmo como foi uma coisa recebida e etc., você vê que é um ser, se é Jesus, ou se é um ser, ou o que for,
que ele realmente abrange um universo, não só aqui a Terra, né? Não está se falando ele está falando na primeira pessoa, mas assim, não está falando num formato, não, eu, Gustavo, tal dos humanos, ele falou da raça humana. Então, eu achei muito interessante esse pedaço, não sei se vocês prestaram atenção. Não me atentei, raça humana. Lembro. Uhum. Legal, tá bom. Então vamos pro próximo, bora lá. Deixa eu botar aqui. Share. Aqui. Esse cara aqui, som tá ok. Share. Então, vamos pular os anúncios, né? Aí estamos. Cartas de Cristo. Áudio 11. Carta 2. Parte 4. Eu verdadeiramente acreditava que, se eu pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito destas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim, também esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco. E eu soube que, em consciência, estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão Deus do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades, para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que, onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que, onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que este trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos.
Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal, e os níveis do fluxo da atividade universal em sua vida, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu via então com mais clareza ainda que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade, mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Lembro que esta elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida, tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava. O Pai surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo com os demais, antes que os problemas da vida diária o encobrissem, e isso perdesse o poder e a força motriz no interior de minha consciência humana. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência, suas roupas estão puídas. As pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e aflição de espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam estas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês, se acreditarem no Pai Amor. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro.
vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa será curada? Tenho medo de que o Pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não! Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediatamente me alegro porque eu sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai Saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, senão a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem desta forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se, sejam felizes e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades.
Vocês acreditam que seus próprios pensamentos, irmãos, satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai, escondido neles. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas. Porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus, eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que estas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês necessitam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas, e roupas nos seus corpos, e felicidade e uma boa vida para seus filhos. Todas estas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Continua no próximo áudio. Então anota aí, Ana. É o 12. Agora, a gente assistiu 2. Comentários? Nossa, eu dormi, gente. De ver mais um, dá não? Não, dá não. Não, porque, na verdade, é orientação dele mesmo que a gente não veja muitos. Ele... Evitação. Nossa, uma 12 delícia. do 8. É muito parecido com O Segredo, né? Sim.
Não precisa... E outra coisa que ele frisa também é a fé, né? A nossa falta de fé. Que a gente sempre duvida, né? Pensa no bem e no mal. A gente tem que ter fé. Se a gente tiver fé, a gente consegue fazer os milagres. Na verdade, o que ele diz ali, para mim, ficou bem claro, é que o mal não existe. 11. Nós é que causamos o Nós mal. criamos, né? Nós criamos esse estado mental. Os próprios, Sim. os próprios bem e mal, a gente que cria, né? Tudo está aí para fluir, mas o ser humano acabou criando, acabou ficando apegado no materialismo, né? De uma forma que acabou levando toda a humanidade, né? A pensar dessa forma, né? Cria essa ilusão, né? Naquela oração que que vocês fizeram, né? Do Arcanjo Miguel, tem um pedaço da oração que ele que fala para livrar a gente da dualidade. Da dualidade, é verdade. Ele fala, ajuda que a gente tira, né, a gente da dualidade. E é isso, é exatamente isso. Jesus ia todo dia meditar para entrar em contato com o Pai e poder fazer o trabalho dele. Até que ele foi levado, você viu? Bacana, muito bacana. Muito bom, muito bom. A gente sente que isso é verdade. Não dá para duvidar. Não sei. É uma coisa de sentimento. Né? É porque os frutos são bons, né? É aquela história da árvore. Você percebe que é uma mensagem boa, positiva. Sim. É isso mesmo. E leva você, né? Você desliga e começa a escutar ele falar. E vai... Parece que você está vendo Jesus ali com os apóstolos, pregando, curando os doentes, né? E eu gosto da voz. Cartas de Cristo. De Cristo. Áudio. Muito bacana, muito bacana. Essa nossa descoberta, né? Tem muita coisa. Essa semana, como eu estava fazendo exatamente o contrário do que a gente está aprendendo, eu estava focada na minha dor, na minha doença, eu não fiz muita coisa. Na verdade, eu tomei remédio e tentei descansar as pernas, porque eu saí, teve um dia que eu saí. Quando eu voltei arrastada. Então, essa semana eu escrevi pouco, eu dormi mal a semana inteira, muito mal, não tive um sono bom, mas a próxima semana será melhor. Estamos aqui, né? A próxima semana Dias melhores virão, dona Ana. O que ele fala é o foco, né? O foco nosso. A mente nossa tem que se desligar de tudo, né? Na verdade, para poder você absorver o poder divino, né? E entender. Nós hoje, a gente acaba se prendendo no dia a dia, né? Sim. Nas pequenas coisinhas, né? Nas cadeias da dualidade. Isso é que nos desvia. Que acho que estão aí para isso, né? Para não querer nos desviar mesmo. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é sempre tentar relaxar, materializar, falar, mas isso não tem importância. Na verdade, mais do que tudo, a gente está vendo hoje, através dessa pandemia, dessas coisas, tanto de gente que se foi já, tanto de gente principalmente com mídia social, que a gente vê, o desencarne que está tendo, de tantas pessoas... E você vê o que essas pessoas fizeram no final, né? Assim, tá tudo preso, cada um no seu dia a dia, e a gente não vê a real expectativa da nossa vida. Por que nós estamos aqui no final, né? Não é para ganhar dinheiro. Dinheiro não serve para nada no final. O dinheiro serve sim, tá? Tô tomando meu vinho, comendo, tal, estamos vivendo. Mas não é isso, né? O que temos aqui é para fazer outras coisas, muito além do que ganhar dinheiro, do que ficar na sua vida dia a dia. Fazendo picuinha. Discutindo com o próximo, discutindo quem pagou, quem não pagou, quem deixou de pagar, o que deve, o que não deve. Então, assim, é isso que ele fala ali, de uma maneira mais simples, né? Enfim, é isso. E a pandemia... É exatamente isso. Eu já perdi amigos, vários amigos, assim, alguns amigos da minha idade, mais jovens até. E os caras, assim, morreu por quê? Morreu. Tem um AVC, morreu.
E então você vê que a vida não é isso, né? A vida é a gente tá fazendo aqui, discutindo, tentando se levar, porque ela continua. Então, o que a gente, aonde, se você me dissesse, onde você tem que investir, quando você olha, quando a gente fala de investimento, você está olhando para o futuro. Onde você tem que investir? Em você mesmo, na alma. Na sua alma, no que você vai levar. O resto não é um investimento sólido, é castelo de areia. Então é só para se divertir um pouco. É verdade. Então, participando de uma live, teve essa questão nesse momento de transição, né, do planeta. Essas pessoas que haviam desencarnado, como ficaria a situação delas para passar para a quinta dimensão? E o que foi falado foi: muitas pessoas desencarnaram para auxiliar o plano espiritual. Por conta desse desencarne em massa, muitas pessoas, uma quantidade absurda de pessoas, chegou no plano espiritual sem conhecimento do que estava se passando, em situação de desespero. Então, muitos irmãos partiram para ajudar nesse processo. É o que eles disseram. E outra, aí teve uma senhora, né, que falou: ai, mas eu... Então isso significa que quem morreu não vai passar por todo esse processo, vai direto para a quinta dimensão? Ela não estava gostando, ela é uma senhora já com mais idade. O que é isso? Ela se sentiu prejudicada, digamos assim. Eu estou aqui querendo, né, passar para a quinta dimensão, eles já desencarnaram e vão direto? Aí a pessoa que estava dando a palestra falou: olha, você talvez não tenha consciência, mas você está passando por um momento ímpar na história interplanetária. E é uma dádiva você estar aqui ouvindo e ser desperto e conversar. E ela se consolou. Mas num primeiro momento ela achou: a gente vai ficar aqui passando por toda essa turbulência e quem desencarnou vai numa boa. Ele disse: não é bem assim. Diz que o processo, né, deles vai ser um pouquinho diferente do nosso, mas a bondade, né, claro, do Pai vai permitir que todos eles vão para a quinta, mas de maneiras diferentes. E aí esclareceu, né? Porque falou assim: poxa, tanta gente boa que podia ficar um pouquinho mais, né, entre nós. Por quê? Aí ele disse: essas pessoas foram chamadas para ajudar, só que em outra frente de trabalho. Eu achei bonito, eu achei bonita a bondade do Pai Eterno. Sim, sim. E o que eles falam daqueles aquelas pessoas que não vão para a quinta dimensão, que vão abaixar, né? Da terceira vão para a segunda? Como é que é isso? Então, alguns eles retornarão para porque eles, mesmo quem não queira, resista, digamos assim, a despertar que resista à evolução, ainda assim outra oportunidade será dada a essas pessoas. Então, a maneira que o Pai amoroso encontrou, que a gente sabe, né, de aprender através das reencarnações. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas serão transportadas
para orbes, né? um pouco inferiores ao nosso planeta. A gente está no mundo mundos mais primitivos. Segunda dimensão, assim. Talvez, assim. Digamos. Exato. Vão reencarnar Não, na lá verdade, e vão aprender. Ana, o que você está dizendo é bem simples, né? São as pessoas que não evoluíram, que continuam querendo tirar vantagem, que continuam querendo explorar o próximo. Tem que haver uma separação, uma encruzilhada, né? Você tem ali uma separação. Umas vão continuar um caminho e outras vão voltar para o outro caminho. O que eu entendo, e pelo que eu vi, pelas cartas, etc., que eu entendo, todo mundo, independente do caminho que trilhar, continua existindo. E o Pai amoroso, o Pai Deus, ele vai sempre fazer com que aquelas pessoas evoluam também. Sim. Só que elas têm que estar num planeta que é de acordo com eles, né? Com o espírito deles, com o que eles fazem no dia a dia. Então, a pessoa que está lá, está roubando, está matando, está explorando, está abusando, essas pessoas, elas vão estar num planeta que isso é normal. Exato. É mais ou menos o que a gente já vê aqui no nosso ambiente dia a dia, né? Tem pessoas que estão nisso o dia inteiro. Então, assim, tem outras pessoas que já não querem mais isso, que já evoluíram, que estão querendo transcender. Então, aí você tem essa separação. Só que essas pessoas, mesmo, digamos assim, não sendo rebaixadas, porque eu não vou dizer que é um rebaixamento, mas sim um alinhamento de ideias, então elas vão para um planeta que tem a mesma sintonia, afinidade com eles, então vão estar ali até um determinado ponto, porque lá mesmo vai haver novamente essa mesma separação. E aí tem essas pessoas que vão para esse outro planeta evoluído, e dali ainda vão ter pessoas que vão ir para um outro planeta, menos e as que vão ficar. Sim. Então é isso que a gente vive, é mais ou menos quando Jesus fala, olhe para si mesmo, para dentro de você, as células, né? As células, elas vão se dividindo, né, e vão se multiplicando. E essa separação que vão sendo feita é exatamente isso. Só que uns vão para um lado e outros vão para o outro lado. No final, vai se separar de novo, né? Então, vamos supor que a gente evolua. Lá onde nós estivermos, a gente pode ser evoluiu aqui, mas vão ser o pior de lá. Então, assim, vamos falar assim, peraí, vocês ainda não estão, vocês ainda vão ficar aqui e vão ter outros espíritos que já estão evoluindo mais ainda. Então vai estar você vai ter sempre esse V, digamos assim, que são os caminhos, né? É o ing, né? É aquela coisa, né? Dos 50%, é o que a gente vê hoje na Terra. E nos últimos anos, de uma maneira muito clássica para mim, que eu voto no Trump, eu voto no Biden, eu voto no Lula, eu voto no Bolsonaro, eu voto 50% mais ou menos. Então 50% está de um lado e 50% está do outro lado. Não importa se é o certo ou errado, não estou aqui falando de política, eu estou só dando como exemplo que as pessoas estão divididas. E essa divisão vai existir na Terra como evolução. Algumas pessoas que se acharem mais evoluídas vão ir para um lado, as que não se acham muito evoluídas vão ir para o outro lado. Eu esqueci de mencionar que os despertos, hoje, eles têm uma missão, porque qual será a missão? Auxiliar aqueles que ainda não estão despertos a tomarem ação e ir para a quinta dimensão. Então, tem uma responsabilidade aí também. Não pode sair fazendo qualquer coisa. Tem que pensar. Eles vão imbuir algumas pessoas, para ser professor, digamos assim, para auxiliar as pessoas que, de uma maneira, muitas vezes você vê, não significa que a pessoa que não tenha conhecimento do que está acontecendo, que ela seja uma pessoa má. Então, ela vai para a quinta dimensão também, mas alguém precisa abrir a mente dela. É isso. Então, algumas pessoas vão ser responsáveis por isso. No meu entendimento é isso que eu falei. Eu acho que as pessoas estão aqui para evoluir sempre. Todo mundo que aqui passa ou que vai evoluir.
cedo ou tarde. Pode demorar um ano, milhares de anos, centenas e centenas de anos e assim por diante. Vai evoluir. Só que vai havendo essa separação sempre, né? Você pega, é o joio do trigo, né? Então tem sempre essa separação. Então, assim, quem conseguiu atingir um nível X vai indo para cá, vai caminhando. E aquelas outras pessoas podem voltar. E até passar, né? Também pode acontecer, né? Algumas pessoas que hoje são más, ficaram para trás, e etc, mas um determinado dia acordou de uma tal maneira que ela consegue evoluir até muito mais do que... exemplo de Paulo de Tarso, né? Sim. Perseguiu Jesus. Sim. Foi o responsável pela morte de Estevão, né? Nossa e depois, Senhora. olha o trabalho maravilhoso que ele fez. Nossa, maravilhoso. Muito mais do que muita gente que não fez o que ele fez, né? E eles informaram também que, nesse momento, um planeta que está prontinho para esperar as pessoas que se recusam é Quiron. Eu brinco, a gente já está sabendo. Eu brinco Quiron, que eu não quero ir, mas eles falam, e Quiron tá ali, prontinho. Braços abertos. Mas Quiron nada mais é do que a Terra primitiva, né? Pros que vieram de Capela, né? Assim, não é que é tão, não é o pior dos mundos, mas de novo, é uma evolução. Aí você vê exatamente o que eu falei, alguns aqui, pelo amor de Deus, vão para um lado, outros vão continuar decaídos, entendeu? Mas de novo, na evolução da centelha que é divina e eterna, vai evoluir um dia. Não é impossível. Olha a carinha do tio Ney de Zen, não tá com a carinha de Zen, assim, de monge? Não, vai evoluir. Vai jantar na mamãe o Ney hoje. Fala, e o que o tio Wilber fala, né? Eu tô encaixando tudo aqui na minha mente. Eu vou chamar de frequência. Cada um de nós está numa frequência, né? Nós que estamos nos reunindo aqui, fazendo um trabalho, as pessoas espiritualizadas, acho que estão alcançando uma determinada frequência. Outras pessoas estão em frequências, não vamos chamar mais baixa, frequências diferentes. Isso. Né? O dial de um rádio, você pega em cada lugarzinho uma estação de rádio, né? Então cada um está no seu ponto, na sua frequência. Sim. Aqui no planeta Terra, né? Várias raças vieram no passado para cá, né? Vieram exilados de Capela, vieram exilados de várias outras regiões, várias outras raças vieram para cá. Algumas evoluíram, outras não. Outros estão até hoje aqui nascendo, renascendo, né? Várias gerações já se passaram, né? Eu acredito que a geração que está nascendo hoje não tem nada a ver com a mesma geração de antes de Cristo ou de Cristo, como ele fala mesmo aí no texto dele, né? Que os que nascem agora já estão preparados para o novo mundo. Eles já são despertos. As pessoas que estiverem numa frequência, vamos dizer assim, X, que estiverem preparadas para ir para a quinta dimensão, né? Ou renascer no planeta Terra, serão chamadas, o chamado, aceitaram o chamado. Muitos serão os chamados, aceitaram o chamado. As pessoas que não aceitaram, que provavelmente ainda estão adormecidas, vamos chamar de adormecidas, né, vão renascer de novo, mas num planeta preparado para elas, para aquela frequência. E lá eles vão ter a mesma chance que já tiveram aqui para a evolução, porque só existe evolução, não existe involução, não existe assim, você vai evoluir e vai voltar para trás. Não, quem nasceu na terceira que não conseguir ir para a quinta, vai nascer na terceira lá em Quiron, ou em outro planeta que estiver preparado para isso, entendeu? Diz que Quiron tá uma beleza. Está prontinho. A natureza é maravilhosa. A pessoa diz que Quiron reuniu todas as condições para receber esse pessoal numa boa. Como a Terra recebeu a gente, né? Como a Terra recebeu, uma Terra primitiva. Eu não quero bombar. Primeiras aldeias, cidades, guerras, e assim até as pessoas irem entendendo, e alguns mestres vão ter que encarnar lá para poder ensinar alguma coisa, como aconteceu aqui, né? Vários grandes mestres vieram em gerações trazendo ensinamento. É o que vai acontecer lá, da mesma forma que aconteceu com a gente, né? Eu espero estar fazendo um bom trabalho, espero,
sei que sou pecador, sei que tem muito trabalho para ser feito, mas queria renascer na quinta dimensão. Queria renascer aqui no planeta Terra, numa quinta dimensão, numa forma melhor, num planeta onde haja aquela nova economia, novo governo, chega a essa extremismo esquerda-direita, onde todo mundo está equilibrado, onde só vai reinar o amor, a paz, a harmonia, né? Eu sonho com isso, mas vamos ver se eu consigo, né? Peço a Deus que eu consiga. Tá perto, não tá tão longe. Não está tão longe. Dia 19 eu não vou precisar conversar com vocês assim. Então tá bom, meus queridos. Vamos fechar, fazer a nossa prece, fechar aqui a gravação. Faz lá você, tia Ana, hoje. Eu tô meio sem energia. Vai lá, então. Puxa lá, tia Ana. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigada pela reunião de hoje. Assim seja. Quanta paz. Amém, que assim seja. Paz e amor para vocês, meus queridos. E assim, semana que vem a reunião vai ser dia... Peraí, surpresa. Peraí, eu vou desligar aqui só a gravação. Peraí, hoje é 12?